Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. Pois pela graça de Deus é que nós estamos vivos. Gostaria de deixar uma ideia para você. Se você tem alguém na sua família, criança ou adulto, qualquer outra pessoa que tenha dificuldade na leitura ou na visão, coloque esse vídeo para ela ouvir ou envie para ela. Será um meio de você gerar a fé no coração delas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A leitura de hoje será no livro de Levítico, capítulos 5, 6 e 7. Vamos iniciar então? Levítico, capítulo 5. Os outros casos de oferta pelo pecado. Os casos em que é necessário oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém ainda que por descuido vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo, o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém ainda que sem querer tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma rés de gado miúdo trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu. 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecados. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus. É, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas, do povo, por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais,
O restante da farinha pertence ao sacerdote. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada, em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor, como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação, e essa pessoa é, sem dúvida, responsável por seu pecado diante do Senhor. Levítico, capítulo 6. As ofertas pelos pecados voluntários. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar, cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando-o ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois, trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Então, o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. São estas as leis a respeito da oblação.
a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagradas a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: todo que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido: um jarro da melhor farinha como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite bem misturada, a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada, como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para expiação no lugar santo, não será comida, terá de ser completamente queimada. Levítico capítulo 7. A lei da oferta para tirar a culpa. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e o sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado
Quanto à oferta pela culpa, a carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda a oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no terceiro dia tudo o que restar da carne desse animal. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito, não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer, de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno, o Senhor, aquela alma será também banida do meio do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura do animal, do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor, terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos, trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes, como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão. Dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão, porque de fato eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo, dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. É uma lei perpétua
para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, que lhes dessem, no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para expiação do pecado, às ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. A nossa leitura de amanhã será em Levítico, capítulos 8, 9 e 10. Eu aguardo a você amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.